E vamos adiante. O teste número 14 está na página 75. É uma análise de gráfico. Foi feito durante as aulas, mas como é importante e foi solicitado, então farei de novo, né? Diz o seguinte aqui, ó. O gráfico a seguir representa as evoluções no tempo do montante a juros simples e do montante a juros compostos, ambos a mesma taxa de juros. O M é dado em unidade monetária e T na mesma unidade de tempo a que se refere a taxa de juros utilizada. Bom, o que diz aqui é mais ou menos isto, ó. A taxa não, apagando esses risquinhos aqui, certo? Apagar esses risquinhos. Tá. Muito bem. Então vamos. A taxa. A taxa é a mesma para juros simples, é a mesma para juros compostos. Está sendo dito acima. A taxa e o tempo deverão estar na mesma unidade. Ou seja, se o tempo for em meses, vamos pôr aqui, se o tempo estiver ao mês, naturalmente a taxa estará ao mês. Ok? Feito isto, observado o que está sendo dito aqui, vamos para o gráfico. O gráfico é este, foi apresentado assim. E depois pede. Analisando o seu gráfico, conclui-se que para o credor, é mais vantajoso, então pense que você é o credor. E pense que você então vai emprestar dinheiro a juros. Feito isto, então, nós vamos agora ver as alternativas. Olha aqui, ó. Para o credor, o que é mais vantajoso? Nós temos aqui que escolher uma alternativa que seja a nossa alternativa correta. Mas eu coloquei na apostila, você tem esse gráfico na apostila. Eu usei na aula e vou usar aqui também, para ser mais esclarecedor possível. Olha só. Esse gráfico não muda em nada. Você pode pensar assim, qualquer prova que venha falar ou comparar juros compostos com juros simples vai ter que ser assim. Não muda. A reta verde aqui representa a evolução dos juros simples e a curva vermelha vai representar juros compostos. Então ela é curva exatamente porque ela tem uma potência. Ela é curva que ela vai agir assim, juros sobre juros. Ok. Tá. Combinamos que o tempo está em meses. Certo? Então, vamos pôr aqui meses. E que a taxa vai ser uma taxa ao mês. Então, pense que este eixo aqui é o eixo dos meses. Quando você tiver um exercício qualquer, não precisa ser aqui no gráfico, dentro do enunciado tiver que o prazo dele é de um mês, porque aqui eu adotei um mês, poderia ser ano, dia, tal, um mês, então você subindo aqui no gráfico, você vai ver que os dois se encontram exatamente neste ponto 1. Os dois saíram exatamente com o mesmo capital, certo? Vão ter a mesma taxa. Então, olha só como é que o gráfico se comporta até o momento 1. Tá? A curva vermelha está abaixo. Quando você passar da unidade, ou seja, de um mês, você vai ver que o gráfico vermelho está acima. Então, você vai sempre ter este comportamento. Então, você pode usar como sendo uma regra, né? Para o credor, então, claro que ele quer ganhar o máximo possível. O maior valor abaixo de 1 é você investir o teu dinheiro a juros o quê?
simples, né? Olha, ele tem aqui a linha dos juros simples, e aqui você tem, então, o maior ganho possível. Ok? Então, aqui, entre 0 e 1, ou abaixo de 1, a vantagem é emprestar dinheiro a juros simples. Meio mês, um quarto de mês, e assim por diante, cai aqui embaixo. Quando você passar para a posição de cima, ou acima de 1, você vai ter que o teu gráfico maior, aquele que atinge a altura maior, é o gráfico de juros compostos, tá? Então aqui você vai ver que acima de 1 já tem que mudar a ideia. Acima de 1 é mais vantajoso para o credor emprestar dinheiro a juros o quê? A juros compostos. Bom, é só isso que você vai observar para responder esse teste. Então, abaixo de 1, sempre juros simples, e acima de 1, sempre juros compostos. Naturalmente que estou me referindo ao credor. Ao devedor, ficará exatamente o contrário. Porque daí você tem que pensar em pagar menos, né? Feito isto, sabemos agora qual é o comportamento, então podemos ir lá para as alternativas e avaliar uma a uma e responder a que devo. Letra A. Sempre a juros compostos? Não. Porque temos uma parte que nos interessa lá, que como credor que ganha mais a juros simples. Juros compostos se o período do empréstimo for menor do que a unidade, do que 1. Não, menor do que 1 para o credor é melhor juros simples. Sempre juros simples? Não. Nós já vimos. É simples se o período de empréstimo for maior do que a unidade. Maior do que a unidade, gente, é a vantagem de juros compostos. Menor que a unidade é juros simples, certo? Tá. Então aqui está se referindo a simples, onde deu composto, se referindo a composto, onde deu simples, né? Então não está furado. Logo, a única alternativa que sobra é a letra E. Simples se o período de empréstimo for menor que a unidade. De fato, vimos lá, é de fato a alternativa correta. Então, só voltando aqui no gráfico, né? Menor que a unidade está para a esquerda. Logo, aqui para a esquerda, para o credor, é melhor que você invista dinheiro, então, a juros simples. Fechado o teste.